E aí galera, como vocês estão? Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre outro livro. Eu terminei ele recentemente e eu achei super válido trazer pra vocês, porque é um livro muito interessante, que trata de um tema que a gente vê muito pouco e que as pessoas nem gostam muito de falar, que é sobre a questão de dízimos, de ofertas, de dinheiro na palavra, né? Que é uma questão de honra, do Luciano Subirá. É um livro mais antigo dele, tá com uma nova capa, um novo título, né, que foi modificado. Fala sobre o valor do dinheiro na adoração, porque a gente acha que dar dízimo e oferta, ou contribuir, é dar dinheiro para a igreja, né? E ele vem desmistificar tudo isso, embasado totalmente na palavra de Deus, mostrando a verdade do evangelho, a verdade da contribuição na palavra e como isso impacta a nossa vida e como isso impacta na questão material da nossa vida, na questão de obediência à palavra de Deus, né? Não é uma coisa que se distancia. Eu posso ou não dar o dízimo, eu posso ou não dar oferta, né? Uma coisa que é inerente à nossa vida como servo de Deus, como filho de Deus, né? A gente honrar a Deus também com as nossas finanças, não só com ações, não só com o nosso tempo, não só com outras coisas, mas também com o nosso dinheiro, porque Deus é digno disso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou dar 10%? Deus te deu 100%. Ele está te pedindo de volta, né, 10%. Então assim, é tudo dele. Você está devolvendo 10%. Se ele te pedisse 90% e deixasse você com 10%, ele seria extremamente justo. Mas ele está fazendo o contrário, está te dando 90% e ficando com 10%. Então é o mínimo que a gente pode fazer. Esse foi um livro que eu li diferente. Geralmente eu leio capítulo, ou meio capítulo e tal. Esse é um livro que ele tem tópicos assim. Todo ele é assim, né? Aqui começa com um tópico. Esse tá grande. Ele tem muito tópico. Então assim, vem aqui, dentro do capítulo, né? Aqui. Aí vem até aqui. Aí vem, começa outro. Aí termina o capítulo. Então todos os capítulos têm vários tópicos dentro dele. Então é o livro que eu falei, vou fazer um teste com ele, vou ler devagar. Então às vezes eu lia um ou dois desses tópicos dentro do capítulo. E fui indo, né? Lendo ele com outros livros, eu faço leituras paralelas. Antes eu achava isso uma loucura. Hoje eu vejo que dá certo e é bem legal, porque às vezes o livro até se conversam, né? Isso é bem interessante. E eu fiz a leitura assim, né? Durou um pouco mais de tempo, mas assim, aconteceu. Eu terminei ele e eu vi que funciona, né? Nem todos os livros têm essa questão dos tópicos, então não facilita muito para quem tem dificuldade. Porque eu ouço muitas pessoas reclamarem que tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de terminar o livro, ou às vezes nem começa, quando começa não consegue terminar. Então eu fiz esse teste para poder ver como é que sai também nesse ritmo. E eu vi que super funciona, indico quem tem dificuldade também para ler dessa forma. É um livro que dá para ler desse jeito, se você tem dificuldade, vale a pena. E você não se perde muito. É lógico que o tema tá dentro do capítulo, né? Então não fica tão... não fecha tanto quando você lê dessa forma. Mas assim, é melhor você ler devagar do que você não ler nada. Então super indico esse método de leitura. E por que honra, né? É uma questão de você estar glorificando a Deus com o que você tem. Quando a gente serve o Senhor, a gente quer ter uma vida diante dele, a gente não mede esforço para poder agradá-lo, para poder servi-lo, né? E a palavra fala que essa é uma forma de você estar honrando o Senhor. Você está entregando os dízimos, as ofertas, você está contribuindo, você está ajudando as pessoas na rua, você está contribuindo com uma doação, muitas vezes, com coisas, né, com copo d'água, com comida, com agasalho, com dinheiro, com recursos. Então, assim, você tá contribuindo para que, né, o reino de Deus, a igreja venha se consolidar. A gente sabe que as pessoas têm despesas, têm dificuldade, né? A gente sabe que as igrejas têm despesa, elas pagam luz, pagam água, pagam aluguel, muitas vezes tem muitos gastos. Então é necessário que isso seja suprido de alguma forma. O livro fala sobre primícias, né? Fala dízimos, contribuições. Ele não foca tanto no que no dízimo em si, né? Ele fala a explicação por que aquilo funciona dessa forma, né? Como Deus olha isso, como Deus olha esses princípios, como aquele princípio reflete de volta, porque Deus é um Deus que trabalha com a questão da recompensa, né? Nada que você faz para ele, aquilo é vazio. Ele retribui sempre e muito mais do que a gente faz por ele. Mas a gente não pode entender a ofertar, ao dar ao Senhor, só pensando na recompensa.
né? Porque é uma forma interesseira, mas tendo consciência que ele é poderoso para retribuir. É diferente de você fazer só por causa daquilo ou de você ter a convicção de que Deus é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. Ele fala de contentamento também, que é você estar satisfeito com o que Deus faz, com o que Deus opera, não uma questão de ser acomodado ou passivo, mas de você se satisfazer com o que você tem, você estar alegre com o que você tem, mesmo buscando ter mais. Porque às vezes a gente despreza o que tem, né, vislumbrando o que a gente pode ter. Então você nunca consegue estar ali no presente, de usufruir do que você tem. Só insatisfeito, só murmurando, reclamando do que você poderia ter e não tem. A fidelidade, como isso demonstra fidelidade a Deus, né? Deus fala na palavra, roubará o homem a Deus? A gente pensa, não tem como a gente roubar a Deus, né? Deus fala, nos dízimos e nas ofertas que vocês não entregam, vocês me roubam, vocês não me honram, né? Então assim, a gente está roubando o próprio Deus, não é a igreja, não é o pastor que faz isso ou aquilo, não é os presbíteros, não é alguém que possa estar agindo errado, né? A gente está roubando o próprio Deus. Fala da mordomia e do gerenciamento desses recursos, porque não é porque Deus abençoa e faz que a gente pode tratar de qualquer forma, que a gente pode esbanjar o nosso dinheiro, ser desonesto com a questão financeira. Ele trata essa questão também, que é importantíssima. Não adianta você dar o dízimo e achar que 90% é seu e você pode usar ele de qualquer jeito, prejudicando as pessoas, enganando, usando aquilo de forma ilícita, que isso desagrada profundamente a Deus. Ele fala sobre a questão da semeadura e da ceifa, ele cita muito isso no livro, porque é muito real, né? Se trata de você estar semeando no reino, né? A semente seria as contribuições, as ofertas, e você vai ceifar, porque Deus recompensa ao seu povo, né? Recompensa aqueles que ofertam, que dão com alegria, né? Como foi dito. A lei do dar e receber, também, que tem um link com a questão da semeadura e ceifa. E o capítulo final que eu achei muito interessante, que é discernindo o corpo de Cristo, né? É um entendimento de que você não está fazendo as coisas para pastor, para a igreja, você está contribuindo para o reino de Deus, você está sendo canal de bênção para Deus operar nessa terra, né? Que Deus não precisa vir aqui, todo o ouro, toda a prata pertencem a Ele é dono de tudo. Mas Ele quer saber o nosso coração, a forma como a gente lida com o dinheiro. Porque é tão fácil a gente colocar o dinheiro como Deus na nossa vida, mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente o adore acima de tudo, que a gente não tenha nenhum outro Deus no nosso coração. Então Ele traz essa realidade para que a gente se desprenda, se desconecte do dinheiro como Deus, como Senhor da nossa vida. Que Ele não vai ser mais o que governa a nossa vida, mas Ele vai ser servo nosso, Ele vai ser um meio, ele vai ser só um recurso para que as coisas sejam feitas, para que o reino seja estabelecido e as coisas sejam trabalhadas e operadas nessa terra. Ele é só um meio, nada mais que isso. Então, né, discernindo o corpo de Cristo, que você não está fazendo para pessoas, você está fazendo para o reino de Deus. Você não deixa de dar dinheiro para o pastor quando você não dá o dízimo ou a oferta, você está roubando a Deus. Que é uma coisa muito mais ampla. A igreja de Cristo, é o corpo de Cristo nessa terra. O corpo de Cristo é a igreja, é o povo de Deus reunido, né, que trabalha, que a gente sabe que tudo envolve recurso financeiro. Uma viagem são as contas, são conferências, são edições de livros, são ajudas a necessitados, cestas básicas. É uma variedade de ações que as igrejas fazem que é muito grande, necessitam desse recurso, necessitam de dinheiro para poder estar operando. Então, às vezes, a gente pode achar que não está fazendo uso devido disso. Ore a Deus e peça a direção de Deus para que Ele venha te mostrar e te guiar. Se o negócio está muito errado, Ele vai te guiar. Ou, de repente, está tentando conversar com o seu pastor, com a sua liderança sobre isso, ou está saindo. Mas você vai estar debaixo da obediência, vai estar debaixo da liderança do Senhor, que é Ele que governa a nossa vida. A gente não pode sair da igreja porque a gente está chateado ou insatisfeito. Deus que coloca a gente, que planta a gente em um local. Então, só aquele que planta pode arrancar e tirar. Quando a gente faz isso por conta própria, a gente está em desobediência, está desagradando a Deus e vai enfrentar as consequências disso, vai viver sem rumo, muitas vezes, sem direção. Então, que a gente venha confiar em Deus para estar operando, para estar nos ensinando, para estar conduzindo a nossa vida em todas as áreas, inclusive a financeira. Porque Ele tem o melhor reservado para a gente. Se a gente acredita nisso, a gente sabe que Ele vai nos conduzir na forma certa. Seja quantidade de recursos que for. Você pode falar, não, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como estar ajudando mais. Mas se no seu coração você está fazendo melhor,
É isso que Deus quer. Aquela viúva que entregou 2 moedas, você pode achar, mas se eu entregar 2 moedas também eu vou estar fazendo igual a viúva. Não, a viúva deu tudo que ela tinha. Você está dando tudo que você tem. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas assim, você tem que fazer algo de coração, né? Uma entrega com amor, com dedicação para o Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia não fala que Deus ama aquele que dá, ou aquele que dá muito, ou aquele que trabalha exaustivamente para dar. Fala que é aquele que dá com alegria. Então que a gente possa dar ao Senhor tudo que é dele e possa fazer isso com alegria, com o coração aberto, com o coração inteiro, né? Porque certamente receberemos dele a recompensa disso, nos alegraremos com ele, né? Então Deus abençoe sua vida, que você venha a crescer ainda mais no conhecimento de Deus, que se esse livro conectou com o que você pretende aprender, o que você está buscando, então adquira, porque é uma ótima aquisição. Eu acho que a gente tem na livraria, se eu encontrar eu vou estar colocando aqui pra vocês, a gente entrega em Arraial do Cabo, mas se você não é daqui, pode comprar em outro lugar, tem vários sites na internet, vários locais que vendem livrarias e você não vai se arrepender. Se você já leu, comenta aqui comigo, comenta aqui embaixo e diz o que você achou do livro, o que você achou da leitura, o que você absorveu de tanto ensinamento, né? Deus abençoe cada um e um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima!